Nenhum homem é livre, se não for senhor de si mesmo. Epicteto. Discursos. Imagine ser um homem e passar a vida inteira a ensaiar para um papel que nunca nasceu para desempenhar. Agradar, perseguir, pedir desculpa, ajustar-se, entregar o seu tempo, a sua paz, o seu dinheiro, tudo em nome de ser bom o suficiente para alguém que, na verdade, nunca foi sua para começar. Se sentiu uma ferroada nessa frase? Ótimo! Significa que ainda está desperto, porque Epicteto, sim, o escravo que se tornou filósofo, avisou-nos, homens, há 2000 anos. Se um homem entregasse o seu corpo a qualquer estranho que encontrasse no caminho, certamente ficaria zangado, mas você entrega a sua mente a qualquer um que apareça, ao ponto de ela ficar perturbada e confusa. Não tem vergonha disso? E, no entanto, aqui estamos nós, homens adultos com mãos calejadas e espinhas moles, entregando a nossa paz de espírito aos caprichos de um rosto bonito, à aprovação de uma parceira ou à esperança de que ela possa ficar. Epicteto não escreveu sobre mulheres para as difamar. Ele não precisava. Escreveu para avisar os homens sobre si mesmos, sobre a sua fraqueza por validação, o seu medo da rejeição, a sua confusão entre desejo e dever. E a única coisa que ele deixou clara acima de tudo foi esta: você não deve a sua felicidade a nenhuma mulher. Deixe-me repetir isto para o homem que pensa que comprar rosas é o mesmo que ser respeitado. Você não deve a sua felicidade a nenhuma mulher. E se acredita que sim, então, segundo Epicteto, você já entregou a única coisa sobre a qual os deuses lhe deram controlo total, a sua faculdade da razão. No Enchiridion, ele diz: mantenha diante dos seus olhos diariamente a morte e o exílio e tudo o que parece terrível, mas acima de tudo, mantenha diante dos seus olhos que nenhuma dessas coisas é sua ou está no seu poder. Sabe o que mais não está no seu poder? As emoções dela, as decisões dela, os humores dela, a lealdade dela. E, no entanto, todos os dias, homens acordam e constroem voluntariamente o seu amor próprio sobre essas areias movediças. Eles mandam a primeira mensagem, esperam 3 horas por uma resposta, internalizam o silêncio, entram em parafuso e pesquisam no Google coisas como reconquistá-la ou o que lhe enviar depois de ela se afastar. Irmão Epicteto está a revirar-se no seu túmulo estoico. Ele ensinou-nos esta verdade cardeal. Algumas coisas dependem de nós e outras não. É isso. Essa é a raiz de toda a liberdade. Ela não depende de si. A atenção dela não depende de si. O afeto dela não depende de si. O que depende de si? Os seus princípios, as suas reações, o seu tempo, o seu propósito. Se compromete a essas coisas em prol de manter uma mulher, cometeu o que Epicteto chamaria de suicídio filosófico, a morte da sua cidadela interior. Você não foi colocado nesta terra para orbitar os humores de outra pessoa. Você não nasceu para se tornar o camponês de apoio emocional, de uma mulher que nem sequer consegue apoiar-se a si mesma. E, no entanto, falo, de bom grado. Por quê? Porque ninguém nunca o ensinou a dizer não. Às exigências dela, ao seu próprio desespero, a voz na sua cabeça que sussurra: se a perder, não serei nada. Epicteto também tem algo para isso. Ele diz: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Deixe que isso ecoe dentro de si por um momento. Porque se apanha a fazer coisas com ou por uma mulher que vão contra os seus valores, dizendo sim quando quer dizer não, calando-se por medo de que ela possa ficar chateada, concordando apenas para manter a paz, você não é um parceiro, é um refém, e o resgate é a sua dignidade. Mas aqui está a tragédia. Você pensa que isso é amor. Ensinaram-lhe que suportar desrespeito é nobre, que comprometer-se a si mesmo é romântico, e que o caos emocional é uma forma distorcida de paixão. Você confunde paz com tédio e drama com significado.
e, ao fazê-lo, desonra o próprio cerne da sabedoria estoica. Epicteto nunca disse: tolere a loucura em nome do amor. O que ele disse foi: quando alguém o provoca, lembre-se de que é o seu julgamento que o provoca. Contenha esse julgamento e estará seguro. Tradução: se ela gritar, deixe-a. Se ela sair de rompante, segure-lhe a porta. Se ela retiver o afeto, para o manipular, afaste-se, não porque é frio, mas porque está centrado, porque já não coloca o seu termóstato emocional nas mãos de outra pessoa, porque a sua paz é sua. Epicteto dir-lhe-ia que não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre eles. E aqui está-te a verdade desconfortável. A coisa que um homem nunca deve fazer com uma mulher é deixá-la governá-lo. Não porque ela seja má, não porque seja inferior, mas porque nenhum ser humano, homem ou mulher, merece o poder de perturbar a sua vida interior sem a sua permissão. E demasiados homens andam por aí com o espírito quebrado e as carteiras vazias porque se esqueceram disso. Olhe à sua volta. Um homem namora uma mulher que piora a sua vida e justifica-o dizendo: mas eu amo-a. Epicteto rir-se-ia na cara dele. Diria: se queres melhorar, contenta-te em ser considerado tolo e estúpido em relação às coisas externas. Não queiras parecer sábio e tornar-te-ás verdadeiramente sábio. Por outras palavras, se o seu amor se parece com autodestruição, talvez não seja amor. Talvez seja medo disfarçado, medo de estar sozinho, medo de não ser desejado, medo de recomeçar. E aqui está o ponto crucial. Epicteto sabia que o medo faz dos homens escravos. Escravos emocionais, escravos financeiros, escravos da luxúria, da memória, do anseio. Então, o que ele disse? A liberdade é o único objetivo digno na vida. É conquistada ignorando as coisas que estão além do nosso controlo. Então, deixe-me perguntar-lhe: a reação dela está sob o seu controlo? Não. A opinião dela sobre si está sob o seu controlo? Não. A lealdade dela é garantida pela sua bondade? Nunca. Então, por que raio a tornou o sol no seu céu? Quer saber o que mais um homem nunca deve fazer com uma mulher? Tentar consertá-la. Exatamente. Você pensa que é o herói na confusão dela. Pensa que com paciência, amor e esforço suficientes irá transformá-la, que ela finalmente o verá, o amará, o respeitará. Mas Epicteto não tem tempo para o seu complexo de Salvador. É impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. E, irmão, se pensa que sabe como mudar alguém que não quer mudar, não aprendeu nada. Os homens desperdiçam anos a tentar reparar o que nunca foi deles, para consertar, e enquanto isso, tornam-se menores, pedem desculpa pela sua masculinidade, silenciam as suas opiniões, comprometem as suas ambições, tudo para manter uma ligação que só prospera quando eles encolhem. Isso não é amor, é castração espiritual. E enquanto você sangra lentamente sob a bandeira de ser um bom homem, Epicteto sussurra através dos tempos. Não explique a sua filosofia, personifique-a. Pare de falar sobre respeito próprio. Comece a demonstrá-lo. Pare de pregar sobre padrões. Comece a viver por eles. Porque no momento em que as suas ações contradizem os seus princípios, especialmente por uma mulher, você perdeu. Não apenas a mulher, mas a si mesmo. E uma vez que se perde a si mesmo, o que resta? Uma casca oca, vestida de compromisso, rindo de piadas que não acha graça, tolerando o desrespeito que um dia jurou nunca aceitar, e chamando a isso amor porque tem demasiado medo de recomeçar. Isso não é estoicismo, é autotraição. E Epicteto, o homem que ensinou reis e escravos, não teria pena de si. Ele corrigi-lo-ia. Primeiro diga a si mesmo o que você seria, e depois faça o que tem de fazer. Você disse que queria paz. Por que então persegue o caos de saltos altos? Você disse que queria uma rainha. Por que então
tolera uma tirana na sua cama. Você disse que era um homem, mas todos os dias comporta-se como um mendigo de afeto. Epicteto chamaria isto trágico, não porque você é fraco, mas porque se esqueceu do seu direito divino de nascença, a autonomia, não isolamento, autonomia. Ele diz: nenhuma grande coisa é criada de repente. É preciso tempo. Dê o seu melhor e o resto não lhe cabe comandar. Então, pare de forçar resultados. Pare de se explicar demasiado. Pare de tentar impressionar. Isso não é força, é performance. E o palco em que você dança foi construído pela sua insegurança. Veja bem, o homem que se esforça demasiado para ganhar a aprovação dela nunca ganhará o seu respeito. Por quê? Porque no momento em que ela sente que você tem medo de a perder, ela sabe que o possui. Você nunca deve fazer isto com uma mulher, deixá-la tornar-se a sua juíza, a sua terapeuta e a sua deusa. Porque quando o faz, transforma a relação num tribunal onde ela é o júri e você está sempre em julgamento. Você suprime a sua verdade, pisa em ovos, duvida dos seus instintos, tudo para evitar a desaprovação dela. E ao fazê-lo, desonra a própria essência da vida estoica. Viver de acordo com a natureza, não com medo das emoções. Epicteto ensina: não é aquele que abusa ou agride que o insulta, mas a sua opinião de que essas coisas são insultuosas. Por outras palavras, ela pode chamar-lhe nomes, pode provocá-lo, mas se você reagir, escolheu ser perturbado. Então, o que deve fazer? Ficar quieto, inabalável, livre. Mas os homens modernos não querem liberdade, querem permissão. Permissão para se sentirem dignos, permissão para dizerem o que pensam, permissão para liderar. E o pior de tudo, esperam que as mulheres lhes deem essa permissão. Quão longe caímos da sabedoria dos antigos! Epicteto não esperou para ser validado. Ele assumiu a posse da sua alma. Não somos perturbados pelo que nos acontece, mas pelos nossos pensamentos sobre o que acontece. Ele não disse: vá resolver as coisas. Ele disse: vá encontrar clareza dentro de si. Porque aqui está a verdade que a maioria dos homens evita. Quanto mais você terceiriza a sua confiança, mais frágil ela se torna. Cada vez que faz da aprovação dela a sua bússola, abdica da sua própria direção. Cada vez que precisa do elogio dela para se sentir orgulhoso, já perdeu o controle do seu orgulho. E cada vez que persegue o amor à custa dos seus valores, você não é um romântico. É um homem exilado de si mesmo. Então, o que nunca deve fazer com uma mulher? Simples. Nunca a deixe definir o seu valor. Nunca a deixe substituir os seus princípios. Nunca deixe que as emoções dela se tornem o sistema climático da sua vida, porque se ela o pode construir, também o pode destruir. E um homem que se deixa destruir não é homem algum, apenas um reflexo, mudando a cada olhar, esquecendo que um dia defendeu algo. Veja bem, os homens de hoje não estão a falhar porque não são amados, estão a falhar porque se esqueceram de como se amarem a si mesmos, através da disciplina, dos limites, da recusa, recusa em ser influenciado pela tentação, recusa em implorar, recusa em abandonar os seus princípios em busca de companhia. Epicteto não disse: seja agradável. Ele disse: não procure que os eventos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem e tudo correrá bem. Isto não é um apelo à passividade, é um apelo ao desapego, a permanecer inabalável, a querer apenas o que está em alinhamento com a natureza. E, irmão, perseguir uma mulher que o desrespeita não é natural, é carência, é fraqueza, está abaixo de si. Você não foi feito para orbitar a gravidade de outra pessoa. Você foi feito para ser imóvel. Uma montanha, não uma folha. Um homem, não um espelho.
E, no entanto, quantas vezes comprometeu a sua verdade apenas para a manter calma? Quantas vezes silenciou o seu instinto porque tinha medo de a chatear? Quantas vezes disse a si mesmo: não vale a pena a luta, apenas para morrer um pouco mais por dentro? Epicteto disse: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E, no entanto, vivemos num mundo onde os homens se autodenominam reis, enquanto vivem à mercê das emoções de outra pessoa. Pensa que é forte porque tolera o caos dela? Não. Você é forte quando não precisa do caos dela para se sentir vivo. Porque aqui está o que eles não lhe dizem. Muitas mulheres testam os homens, não por crueldade, mas por instinto, para ver se você vacila, para ver se você cede, para ver se troca a sua espinha dorsal pelo sorriso dela. E a maioria de vocês falo com flores, com desculpas que não sentem, com promessas que não podem cumprir e com um futuro que nem sequer tem a certeza de ainda querer. Mas Epicteto avisou-nos: quando alguém age mal para consigo ou fala mal de si, lembre-se de que o faz por ter a impressão de que é correto fazê-lo. Não é possível, então, que ele siga o que lhe parece certo a si, mas apenas o que lhe parece certo a ele. O que isso significa? Significa parar de tentar convencê-la a ver o seu valor. Se ela não o consegue ver, não é suposto que veja. Se ela o desrespeita, é porque a natureza dela determinou o seu comportamento, não o seu valor. E quando implora pela compreensão dela, quando tenta fazê-la ver, não está a argumentar por amor, está a argumentar pela sua própria indignidade. Um homem nunca deve fazer isso. Ele nunca deve suplicar por reconhecimento, nunca debater o seu valor, nunca tentar ensinar uma mulher a tratá-lo. Isso não é liderança, é rendição, e não do bom tipo. Um estoico não persegue, ele constrói, ele cultiva, ele torna-se. E se ela vir isso, ótimo. Se não vir, melhor ainda. Acabou de ser poupado, porque a mulher que está destinada a caminhar ao lado de um homem virtuoso não exige que ele abandone essa virtude para ganhar o seu afeto. Ela reconhece-a, alinha-se com ela, prospera sob a sua força calma. Mas ela não pode fazer isso se o próprio homem estiver perdido, mole, sem forma, incerto. Você não nasceu para convencer ninguém a escolhê-lo. Você nasceu para se escolher a si mesmo, repetidamente, especialmente quando é difícil, especialmente quando significa afastar-se, especialmente quando é tentado a abaixar os seus padrões apenas para manter alguém por perto. Porque se precisa de se trair a si mesmo para ser amado, então o que está a receber não é amor, é tolerância, é utilidade, é afeto condicional envolto em moeda sexual. E o preço que paga é a sua alma. Epicteto nunca nos pediu para odiar as mulheres. Ele simplesmente nos pediu para amar a sabedoria mais do que o conforto, para amar a virtude mais do que a validação, e para nunca confundir ser desejado com ser respeitado. Mas a maioria dos homens não quer ouvir isso. Preferem acreditar que tem azar no amor do que não tem treino em respeito próprio. Preferem culpar a atitude dela do que examinar a sua própria rendição. E essa é a grande tragédia. Não que as mulheres sejam difíceis, mas que os homens não têm direção. E então, eles dão, e dão, e dão o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro, a sua largura de banda emocional. Dão tanto que se esquecem de que nasceram com algo para proteger, a sua paz. E aqui está o aviso final que Epicteto lhe deixaria. É melhor morrer de fome e isento de dor e medo do que viver em afluência com perturbação. Por outras palavras, é melhor estar sozinho, na verdade, do que acompanhado no caos. É melhor não ter nada e saber quem se é do que tê-la a ela, e não reconhecer o homem no espelho. Então,
Pare de dizer a si mesmo que está a ser paciente. Não está. Está com medo. Pare de dizer a si mesmo que está a ser amoroso. Não está. Está viciado. Pare de dizer a si mesmo que é apenas uma fase. Não. É um teste e está a falhar ao recusar-se a afastar-se. Porque a única coisa que um homem nunca deve fazer com uma mulher é trair quem ele é para ser amado por ela. Uma vez que o faz, tudo o resto desmorona. Os seus padrões, a sua autoimagem, o seu sentido de direção e, o pior de tudo, a sua capacidade de liderar a sua própria vida. Portanto, se há algo que ouviu hoje que lhe revira o estômago, ótimo. Esse é o fogo antigo a despertar em si. Essa é a parte de si que se lembra de que não está aqui para servir um trono que assenta em humores instáveis. Você está aqui para construir um reino interior, inabalável, inquebrável e que não se pode comprar. Deixe o mundo chamá-lo de frio, deixe-a chamá-lo de arrogante, deixe os fracos chamá-lo de desapegado. Você não está aqui para ser compreendido, está aqui para ser inabalável. E se esse fogo em si se agitou, não o silencie, não corra de volta para a dormência, que costumava chamar de conforto, porque no momento em que começar a despertar, o mundo tentará embalá-lo de volta ao sono. Dir-lhe-á que está a ser demasiado duro, demasiado fechado, demasiado masculino. Mas, irmão, ouça-me, não é dureza ter limites, não é crueldade exigir respeito, e não é fraqueza afastar-se de qualquer coisa ou pessoa que lhe custe a sua clareza. Ensinaram-no a estar emocionalmente disponível, mas nunca emocionalmente soberano. Disseram-lhe para ser vulnerável, mas nunca invulnerável à manipulação. Condicionaram-no a procurar intimidade antes da integridade, e o que ganhou com isso? Noites cheias de dúvidas, manhãs marcadas pelo arrependimento, um coração que foi esticado tão fino pelos outros que se esqueceu de como o sentir bater por si mesmo. Mas este é o seu ponto de viragem, porque um homem que recuperou a sua paz, que enterrou o impulso de perseguir o que não o serve, torna-se intocável. Ele já não precisa de levantar a voz para ser ouvido, já não precisa de provar o seu valor. Ele vive-o. Ele já não pede para ser escolhido. Ele escolhe. E isso aterroriza o mundo. Um homem que não implora, que não troca os seus valores por afeto, que está disposto a sentar-se sozinho em vez de se sentar ao lado de alguém que não o vê. Esse homem torna-se perigoso, não para as mulheres, mas para as ilusões que o mantiveram pequeno. Deixe que chamem a isso solidão. Deixe que digam que você está amargo. Deixe que o pintem com todas as palavras que tentam envergonhá-lo para o fazer voltar à obediência. Mas lembre-se disto: a paz nem sempre se parece com sorrir numa praia com alguém. Às vezes, a paz parece-se com fechar a porta, trancá-la e ouvir os seus próprios pensamentos a ecoar com força. Às vezes, a paz é escolher não responder, não explicar, não procurar um desfecho com pessoas que só o abriram para o explorar. E se sentir a dor a surgir, deixe-a. Isso não é fraqueza, é a alma a mudar a sua pele antiga. É a morte do homem que você foi treinado para ser. O que agrada, o que conserta, a sombra apologética de si mesmo. Deixe-o morrer, porque o homem que se ergue no seu lugar, ele não negocia com o desrespeito, ele não sofre por aquilo que não pode mudar e não constrói santuários para mulheres que só apareceram para consumir. Você não é frio por proteger o seu coração. Não está quebrado por se recusar a ser usado e não está perdido só porque já não está agarrado a alguém. Você está a aprender a permanecer imóvel na tempestade. E essa, meu irmão, é a primeira lição do poder estoico. Epicteto, uma vez, ensinou que devemos agir com disciplina em todas as coisas, pois o que verdadeiramente nos pertence não pode ser tirado. O teu caráter é teu,
A tua mente é tua, a tua missão é tua. E qualquer mulher que exija que essas coisas sejam comprometidas em troca do seu afeto, não é uma parceira. Ela é uma distração enviada para testar a tua devoção ao teu eu superior. Este mundo está cheio de homens que um dia tiveram sonhos e dignidade e os trocaram por momentos de um toque, por vislumbres de um elogio, pela euforia vazia de ser desejado por alguém que nunca amou a sua essência, apenas o seu esforço. Não sejas um deles. Sê o homem que caminha em silêncio quando necessário, que espera sem desespero, que deseja sem idolatria. Sê o homem que compreende que nem toda mulher bela é uma bênção. Algumas são lições, outras são espelhos, e algumas são tempestades enviadas para afogar o que ainda é frágil em ti, para que ou te ergas endurecido, ou te afundes a tentar agarrar-te ao que nunca foi teu. Desapega-te não apenas dela, mas da versão de ti mesmo que precisava dela para se sentir vivo. Abandona as mentiras que te diziam que não era suficiente a menos que ela aplaudisse. Liberta-te do veneno que te fez pensar que a tua masculinidade precisava de ser suavizada para ser vista. Não foste colocado nesta terra para orbitar o afeto de uma mulher. Foste colocado aqui para te manteres firme na tua verdade e deixares que aqueles que não conseguem lidar com a tua força se afastem. Portanto, quando ela se for embora, deixa-a ir. Quando ela testar o teu valor, permanece inabalável. E quando o mundo te implorar para te ajoelhares por amor, ergue-te ainda mais alto, porque o homem que nunca se trai a si mesmo não perde nada que valha a pena manter. E é isso que Epicteto te diria: não temas não ser amado, mas teme esquecer quem és. Não te ressintas das mulheres, mas reverencia a sabedoria. Não persigas o afeto, mas guarda a tua paz, como se fosse o último fogo numa terra fria. Porque num mundo projetado para te tirar, a paz de um homem é a sua fortaleza final. E se chegaste até aqui, se algo em ti ainda pulsa com esse ritmo antigo, esse chamado para construir, para proteger, para te ergueres, então sê firme. Não peças desculpa, não dês explicações, apenas avança, inabalável, intacto, incorruptível. Agora, escuta. Se esta mensagem te tocou, se te fez parar, refletir ou sentir algo a arder no peito, então faz algo a respeito. Gosta, partilha, subscreve, apoia o canal através do link na descrição. O teu apoio não é apenas para mim, é para cada homem que precisa de ouvir isto e ainda não ouviu. Sê a razão pela qual alguém desperta. Sê o fogo que eles não sabiam que estavam à espera, porque Epicteto deu-nos a verdade, mas cabe-nos a nós vivê-la.